que ela continue sendo um meio de graça para que a igreja do Senhor prossiga sendo santificada. Então, como já dissemos, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 28, a partir do versículo 18, hoje nesse texto, nessa perícope, nós encontramos a grande comissão, não é? Uma das versões da grande comissão. Assim, pois, se encontra a palavra autoritativa do nosso Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo ou dos séculos. Queridos e queridas, o tema da nossa reflexão bíblica, teológica, eclesial, presbiteral é a seguinte: entendendo e praticando a grande comissão. Nós somos muito repetitivos, pois aprendemos, fomos ensinados e temos experimentado a verdade de que a repetição ela ajuda na memorização. Então, mais uma vez, o tema da nossa reflexão é este: entendendo e praticando a grande comissão. Pois bem, queridos e queridas, Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, queremos introduzir essa nossa reflexão com duas perguntas. A primeira: quem somos? Quem somos? Quem nós somos? E como consequência dessa primeira pergunta, para que nós estamos aqui? São duas perguntas que nós encontramos no livro preciosíssimo que tem como título A Missão do Povo de Deus. Esse livro é uma continuação de um primeiro livro que tem como título A Missão de Deus. Então, nesse livro, A Missão do Povo de Deus, a missão da Igreja de Deus, nós encontramos logo de início essas duas perguntas e nós estamos usando-as como introdução da nossa reflexão. Quem somos nós? Não é? Quem nós somos e para que estamos aqui? Pois bem, queridos, a Bíblia como um todo, a Bíblia toda, e a grande comissão na versão do apóstolo Mateus, nos oferece a resposta para essas duas perguntas. Quem nós somos e para que estamos aqui? E para que estamos aqui tem tudo a ver com a nossa reflexão, entendendo e praticando a grande comissão. Pois se faz necessário entendermos quem somos. Isso tem tudo a ver com a nossa identidade. Pois se nós temos ciência, se nós sabemos quem somos, consequentemente, nós saberemos
para que nós estamos aqui? Essas duas perguntas são importantíssimas. Elas têm tudo a ver com a grande comissão, tem tudo a ver com o tema proposto, entendendo e praticando a grande comissão. Pois, queridos e queridas, quando o assunto é missão ou missões, para nossa tristeza, nós somos aqui e acolá governados ou governadas, no caso das nossas irmãs queridas, por um reducionismo missiológico. Não é? Quando o assunto é missões, ou são as missões, nós somos regidos por um reducionismo missiológico. Nós, como consequência disso, desse reducionismo, nós abraçamos muitos conceitos missiológicos reducionistas. E também, como consequência, a nossa prática missiológica, ela também acaba sendo uma prática reducionista. Práticas equivocadas. Ora, muitas vezes, montados nos cavalos da estrutura do pensamento grego, nós departamentalizamos tudo, inclusive o conhecimento, não é? É claro que departamentalizar o conhecimento tem o seu lugar, visando uma boa didática, visando a compreensão, mas nós precisamos entender que existe um limite. E se não respeitarmos esse limite, a gente acaba, de fato, criando conceitos reducionistas, equivocados, e, como consequência, práticas missiológicas reducionistas e também equivocadas. É o caso de missões, é o caso do conceito missões ou missão, seja missão no singular ou missão no plural. São muitos os conceitos reducionistas de missão ou missões. E, consequentemente, ainda hoje, presenciamos muitas práticas reducionistas e equivocadas de missões. Por exemplo, nós, aqui e acolá, eu penso que já praticamos, ouvimos pastores e até igrejas, com toda a boa intenção do mundo, fazendo a seguinte afirmação: a nossa igreja aqui, ela tem um viés mais teológico, ela não tem um viés missionário. Daí um conceito totalmente equivocado do que seja a obra missionária da igreja, não é? E, como consequência, uma prática. Eu já ouvi isso, eu não sei se os meus amados irmãos e irmãs já ouviram isso. Igrejas dizendo isso. A nossa igreja aqui é voltada mais para a teologia, ela não é voltada muito para missões. É um equívoco. É uma teologia bíblica de missões deturpada, não é? Como consequência, conceitos equivocados, reducionistas. Nós ouvimos também até pastores, homens de Deus, teólogos da academia, também, com toda boa intenção, dizendo assim: eu não tenho vocação para a obra missionária, a minha vocação é para a academia. É um outro equívoco. É um conceito reducionista de missões. Não é? É um conceito reducionista de missões. E quando nós temos um conceito reducionista e equivocado da obra missionária, das missões, permitam-nos falar no plural, consequentemente, a nossa prática também vai ser uma prática reducionista e uma prática equivocada.
não é? Conceitos equivocados geram práticas também equivocadas. E nós, muitas vezes, somos os sujeitos desses conceitos reducionistas e equivocados, quando o assunto é missão, e somos também os sujeitos, muitas vezes, dessas práticas reducionistas, não é? E equivocadas de missões. Por isso é muito importante relembrarmos sempre, não é? Alicerçados numa boa teologia bíblica de missões, relembrarmos sempre, biblicamente, a grande comissão, relembrarmos para a igreja esse assunto, missão ou missões. É importante demais, e como é importante. Por isso, para esta noite, para esta reflexão, ainda que na superfície, nós relembraremos, ainda que resumidamente, uma teologia bíblica de missões a partir da grande comissão, que é uma das versões, não é? Nós temos também lá Marcos 16, nós temos Lucas 24, nós temos também o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João, o capítulo 20 e 21. Nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo. Isso se tratando do Novo Testamento, não é? Quando a gente volta um pouquinho para o Antigo Testamento, as bases, digamos assim, da grande comissão estão lá. Já em Gênesis, o primeiro capítulo, não é? Quando Deus ele abençoa e dá uma ordem, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Nós temos Gênesis, o capítulo 12, quando o Senhor ele promete a Abraão que um dos seus descendentes abençoaria todas as famílias da terra. E nós temos Isaías, o capítulo 53, falando do servo sofredor e do fruto do seu trabalho. Ou seja, uma boa teologia de missões, alicerçada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai nos livrar de um conceito reducionista de missões, vai nos livrar também de práticas reducionistas de missões. E para a nossa reflexão, ficaremos apenas com o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, a partir do versículo 18, pois esse texto, de certa forma, é um resumo do que nós temos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos lá. O texto começa com uma fala de Cristo. Cristo dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E o que nós aprendemos com essa reivindicação messiânica, com essa reivindicação do Messias Rei? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Quando o assunto é missão, ou a grande comissão, o que nós aprendemos aí? E alicerçado, como já dissemos, no Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. O que nós aprendemos, primeiramente, ou melhor, o que nós relembramos, porque nós já sabemos disso pela bondade de Deus, que o Senhor nos livre da presunção de acharmos que estamos aqui praticando ineditismo, não é? Pelo contrário, a vossa igreja, a igreja dos meus amados irmãos e irmãs, é uma igreja doutrinariamente saudável, mas apenas relembrando o que nós aprendemos logo no versículo 18, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai dizer: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Em seguida,
ele diz, portanto, por esta razão, por causa disso, ide. O que nós aprendemos é que a missão, ela é a missão de Deus. A missão é de Deus. Do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A missão, ela é do Pai, a missão, ela é do Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A missão, ela é do Santo Espírito de Deus. Tudo que acontece como fruto dessa missão acontece da parte do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Nós enxergamos isso na primeira criação, Gênesis, o primeiro capítulo, Gênesis, o capítulo 2. Está lá, não é? Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele narrando para nós como tudo começou. E lá nós encontramos o único Deus que subsiste em três pessoas, trazendo o universo à existência. Tudo que acontece como fruto dessa missão de Deus acontece da parte do Pai, no Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Explicitamente e também implicitamente nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Gênesis, na primeira criação. E o primeiro capítulo, bem como o capítulo 2 de Gênesis, descreve muito bem isso. Não é? Com o reforço do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, no primeiro capítulo, com o reforço da carta de Deus aos Colossenses, o primeiro capítulo, com o reforço da carta de Deus aos Hebreus, o primeiro capítulo, não é? Nós encontramos esses escritores impelidos pelo Espírito Santo, eles compartilhando conosco a verdade de que tudo o que acontece da parte do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Portanto, amados e amadas do Senhor, relembremos para nós mesmos essa grande verdade de que a missão é a missão de Deus, é a mission Dei. E aí, alguns colegas, pastores, os servos de Deus que estão na academia, preparando munição santa para nós, eles vão dizer, quando o assunto é a missão de Deus, e nós concordamos, que Deus, ele não tem uma missão para a igreja. Ele tem a igreja para a sua missão. A igreja existe para a sua missão. A missão, ela é de Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, na grande comissão, nós encontramos quem? Nós encontramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora, sendo o Deus homem, o ser teotrópico, não é? Aquele que é plenamente homem, plenamente Deus, como o apóstolo João descreve no Evangelho, no primeiro capítulo, que nós encontramos aí dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós encontramos aí justamente o Logos de Deus, aquele que é a palavra encarnada de Deus, aquele que é co-criador com o Pai, lá de Gênesis, aquele que trouxe tudo à existência. É ele. Quem nós encontramos aí no versículo 18 de Mateus, capítulo 28, dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra? Nós encontramos a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E, de fato, ele veio. E, de fato, ele esmagou. Na linguagem paulina, que se encontra lá em Colossenses, o primeiro capítulo, também no capítulo 2, especialmente, Paulo vai dizer que ele
com a sua obra, Jesus Cristo despojou os principados e as potestades. Ou seja, ele esmagou a cabeça da serpente. É ele que nós encontramos. Quem é que nós encontramos aí no versículo 18, dizendo: todo poder me foi dado nos céus e na terra? Nós encontramos o descendente de Abraão, aquele que Deus prometeu a Abraão, o pai da fé, não é? Aquele que é o tronco do Israel de Deus, da antiga aliança, da antiga administração da aliança da graça a Abraão. Deus prometeu: um dos teus descendentes abençoará todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis, no capítulo 12. Então, quem é que está dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra? O descendente de Abraão, que viria e abençoaria e traria salvação para todas as famílias da terra. E ele veio. Quem é que nós encontramos aí em Mateus 28, 18, dizendo: todo poder nos céus e na terra? Aquele que Deus prometeu a Davi, segundo Samuel, capítulo 7. Deus prometeu que um descendente de Davi no trono, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se assentou no trono de Davi. É ele quem nós encontramos dizendo: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ora, o mesmo Mateus, no Evangelho de Deus que carrega o seu nome, ele inicia o Evangelho no primeiro capítulo dizendo o quê? Ele falando do Evangelho de Jesus Cristo, não é? Filho de Davi, filho de Abraão. A proposta de Mateus é mostrar que Jesus de Nazaré, que o Nazareno é o descendente que abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra, prometida a Abraão. O que Mateus está fazendo aí é dizendo: olha, aquele que Deus prometeu a Davi, ele veio. Então, quem é que nós entramos dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra? O Messias do Salmo 2. É ele que nós encontramos. O rei que Deus estabeleceu em Sião. O rei que viria para reger com cetro de ferro todas as nações. É ele que nós encontramos agora dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, relembremos para nós mesmos: a missão, ela é a missão de Deus, do único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É do triuno Deus. É uma missão oriunda do Deus triuno. O Deus triuno se envolveu na primeira criação. Tudo foi feito na primeira criação da parte do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Na segunda criação também, tudo que acontece, está acontecendo e acontecerá, é da parte do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. Essa é a primeira verdade que nós relembramos para nós mesmos. A missão, ela é de Deus. Uma segunda verdade que ainda queremos destacar desse versículo 18, e também com o reforço do que vem logo em seguida, porque logo em seguida o Senhor vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. O versículo 18, o que vem em seguida, uma outra verdade que nós queremos relembrar é a seguinte: a missão de Deus é uma missão global. É uma missão global. É uma missão universal. A missão de Deus não é uma missão restringida a uma nação, a uma geografia específica. A missão de Deus é uma missão global. É uma missão universal. É uma missão cósmica. O Messias Rei, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder.
Por esta razão, por esta causa, ele vai dizer: ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, relembremos isso para nós mesmos, queridos. A missão de Deus, ela é cósmica. É uma missão universal. A igreja tem que ter isso em mente. Do contrário, a igreja ela acaba praticando uma missão de gueto. Ela acaba se perdendo. Ela acaba fazendo muitas outras coisas, menos a missão do Deus global, que tem uma missão global. A missão ela é de Deus. E essa missão de Deus ela é global. Ela é cósmica. Sim. Queridos e queridas, relembremos isso para nós mesmos. Porque essa percepção vai nortear a caminhada da igreja. A missão ela é de Deus. A missão ela é de Deus. E essa missão ela é global. Ela é cósmica. Ela é universal. Por isso, o Messias Rei disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, o primeiro capítulo, ele compartilha conosco uma das suas orações. E naquela oração de Paulo, ele descreve um dos seus pedidos. E um dos seus pedidos era para que a igreja percebesse o grande poder de Deus. O grande poder de Deus que ressuscitou Cristo, que tirou Cristo do sepulcro. O grande poder de Deus que estabeleceu ele como o rei cósmico, o rei do cosmos, o rei do universo. Lá, Deus, esse poder de Deus colocou ele acima de todo principado e potestade. Efésios, o primeiro capítulo. E a igreja tem que ter isso em mente. A missão de Deus é uma missão cósmica. É uma missão global. Por isso que o Messias Rei, ele é o Messias Rei cósmico. É o Messias Rei do universo. Abraham Kuyper, com essa consciência, ele fez aquela famosa afirmação: não existe um centímetro no universo sobre o qual Cristo não possa dizer: é meu, é meu. E, de fato, nós fazemos coro com Kuyper. Não existe um centímetro no universo sobre o qual Cristo, o Messias Rei, o Rei cósmico, o Messias de Deus, ele não possa dizer: é meu. Então, a missão ela é de Deus, e a missão de Deus ela é global. É uma missão cósmica. A terceira verdade é o que vem em seguida. Ele está dando a missão de Deus. Para a missão de Deus, Deus trouxe a igreja à existência. Deus chamou a igreja para a missão dele. Então, para que ele está falando aí? Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Ele está falando para a igreja. É para a igreja. Ele está aí justamente convocando a igreja da nova administração da Aliança da Graça para a sua missão global. Deus tem uma igreja para a sua missão. Portanto, ide. Toda a igreja foi chamada para a missão de Deus. A missão do Deus global. Por isso a missão dele é global. A missão do Messias Rei cósmico. Por isso a missão dele também é cósmica. Nós sabemos que lá em Romanos 8, Paulo vai dizer que até a terra será redimida. A missão de Cristo ela é cósmica. A redenção de Cristo também é uma redenção cósmica, é uma redenção também do universo, uma redenção também da terra. Por isso que Pedro, na segunda carta de Deus que carrega o seu nome, o capítulo 3, ele vai dizer que nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Está lá no capítulo 3.
Então, é a terceira verdade. Deus chamou a igreja para a sua missão. Por isso, o Messias Rei, ele vai dizer, portanto, ide. Portanto, ide. Ele está falando para a igreja. Ele chama a igreja para a sua missão. Aliás, a existência da igreja já é fruto da missão de Deus. O Senhor Deus traz a igreja à existência. Foi Ele que trouxe a igreja à existência. Seja a igreja da antiga administração da Aliança da Graça, conhecida como Israel, seja a igreja da nova administração da Aliança da Graça. A igreja foi chamada para a missão de Deus. Daí nós temos já a resposta para as perguntas que fizemos no início. Quem nós somos? E para que nós estamos aqui? Quem nós somos? Nós somos o povo global do Deus global. Nós somos a igreja do Messias, a igreja universal do Messias universal. Nós somos o povo global do Deus global. Nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Deus, o edifício de Deus, o santuário de Deus, os sacerdotes de Deus da nova administração da Aliança da Graça. Nós somos o povo de Deus, a igreja universal de Deus, a igreja católica de Deus. E ele chamou essa igreja para a sua missão. Quem somos? Pedro, no capítulo 2 da primeira carta, que carrega o seu nome, no versículo 9, ele começa falando sobre a identidade da igreja. E, dentre outras coisas, ele vai afirmar que a igreja é a propriedade exclusiva de Deus. É o povo de propriedade exclusiva de Deus. A identidade da igreja. E lá ele apresenta a igreja como nação santa, não é? Geração eleita, sacerdócio real. Ele descreve a identidade da igreja. Quem nós somos? Somos o povo global, do Deus global. Nós somos esse povo. E para que estamos aqui? Para que estamos aqui? Para a missão de Deus. Nós estamos aqui para a missão de Deus, e não para as nossas missões. É para a missão dele. Nós estamos aqui como igreja para cumprirmos com a agenda de Deus, e não com a nossa agenda. Por isso, baseado na grande comissão, nós já afirmamos que a missão é de Deus. Segundo, essa missão ela é cósmica, ela é global. E terceiro, Deus chamou a igreja para a sua missão. Por isso ele vai dizer, portanto, ide. Ele está dizendo isso para a igreja. E aí, quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar justamente um relato da igreja envolvida na missão de Deus. A igreja engajada na missão de Deus. Então, queridos e queridas, baseado na grande comissão da versão do apóstolo Mateus, nós já dissemos que a missão ela é de Deus. Segundo, já dissemos que essa missão ela é global, ela é cósmica. Terceiro, já dissemos que Deus chamou a igreja para a sua missão. A missão é de Deus e ele chamou a igreja para a missão dele. Quarto lugar, o texto diz, portanto, ide. Ide. A quarta verdade bíblica, missiológica que nós encontramos aí, é que para a igreja cumprir a missão de Deus, para a igreja se engajar na missão de Deus, para a igreja se envolver corretamente na missão de Deus, ela precisa entender que a grande comissão, ela requer um movimento contínuo para fora. A missão de Deus requer da igreja um movimento contínuo para fora. Por isso o Messias Rei disse, portanto, ide, vão,
Façam. Não fiquem aí parados. Permitam-me ler esse português coloquial. Não fiquem aí parados. Ide, vão. Então, meus queridos e minhas queridas, relembremos isso para nós mesmos. A missão de Deus requer da igreja um movimento contínuo para fora. A igreja, ela leva a missão de Deus a cabo nesse movimento contínuo para fora. Mas o que nós encontramos muitas vezes é a igreja fazendo o contrário. É uma igreja, na verdade, estática. É uma igreja encastelada, é uma igreja presa, é uma igreja algemada, é uma igreja amarrada. Permitam-me fazer aqui um paralelo, uma comparação, uma analogia com todos os limites necessários. O que nós encontramos, às vezes, é uma igreja com a síndrome da Torre de Babel. Está lá em Gênesis, no capítulo 10 e 11. Não é? Nós encontramos ali a humanidade indo de encontro à missão de Deus. Porque a missão de Deus dada aos nossos pais, Adão e Eva, consistia em se multiplicar e encher toda a terra. Lá na Torre de Babel, nós encontramos a humanidade se rebelando contra Deus e dizendo: não, vamos construir uma torre para nós, e o objetivo, para que ninguém se espalhe e o nosso nome se torne célebre, não é? Famoso. Veja, por isso que o Senhor desceu com juízo. Aqui e acolá nós encontramos igrejas com a síndrome da Torre de Babel. Igrejas que não estão nesse movimento contínuo para fora. A consequência disso, queridos, são igrejas atrofiadas. Uma igreja que deixa de praticar esse movimento contínuo para fora, para levar a cabo a missão de Deus, ela se atrofia. Ela se atrofia. A tendência é essa igreja morrer, desaparecer. Claro, nos referimos a uma igreja local, porque a igreja universal, católica de Cristo jamais desaparecerá. Então, quando o Cristo diz ide, ele está chamando a igreja para isso. A hora está avançando, eu serei muito mais breve da doravante. Como já dissemos, ficaremos apenas na superfície. Então, relembrando, a primeira verdade da grande comissão, a missão ela é de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda verdade, essa missão ela é cósmica, ela é global. A terceira verdade, Deus chamou a igreja para a missão dele. A igreja existe para a agenda de Deus e não o contrário. A quarta verdade, para a igreja cumprir a agenda de Deus, ela precisa se dispor a viver no movimento contínuo para fora. E quando ela deixa de fazer isso, ela está em pecado. Ela está em desobediência. A quinta verdade, querido, sendo bem rápido aqui, o Messias Rei, ele prossegue dizendo: ide, portanto, ide e fazei discípulos. A igreja, ela foi chamada para fazer discípulos de Cristo Jesus. Fazer discípulos de Cristo Jesus. E não discípulos de homens. É de Cristo. Cristo é para quem a igreja deve olhar. Cristo é o alvo. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, fazendo aquela teologia pastoral, eclesiástica, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E daí ele prossegue: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, a gente vai para Mateus e encontramos o próprio Messias Rei dizendo: ide, portanto, ide e fazei discípulos. Discípulos de quem? De Cristo Jesus. A igreja foi chamada para a missão de Deus. E a missão de Deus é construir
Homens e mulheres à imagem de Cristo. Faz parte dessa missão de Deus redimir a humanidade para Ele. É restaurar a imagem dele no homem. E o modelo, a estatura é Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão. Nós sabemos que a verdadeira santidade, ela não desumaniza o ser humano, ela humaniza. E Cristo é o homem perfeito. Na linguagem de Paulo aos Efésios, ele é a estatura do varão perfeito. Então, queridos, a igreja precisa entender isso. Ela foi chamada para a missão de Deus, e a missão de Deus consiste em fazer discípulos de Cristo Jesus. E discípulos de todas as nações, todas as etnias, todos os povos, de todas as línguas. E aqui relembrando Apocalipse, o capítulo 5, versículo 9, porque lá, através de um cântico sagrado, nós ouvimos verdades maravilhosas. Uma delas é que Cristo, como o sacerdote, ele mesmo sendo a oferta, ele comprou com seu sangue homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. A igreja tem que entender isso, porque muitas vezes nós encontramos a igreja fazendo muitas coisas, menos a missão de Deus, menos fazendo discípulos e discípulos de Cristo. Encontramos muitas vezes a igreja fazendo discípulos de personalidades, discípulos de ideias, menos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai compartilhar conosco na carta aos Colossenses que um dos seus trabalhos apostólicos consistia em preparar todo homem, em trabalhar para que todo homem fosse apresentado perfeito a Cristo. Ou seja, o alvo da santificação é ver todo homem a imagem de Cristo, semelhante a Cristo. E a igreja não pode esquecer disso. Essa é uma outra verdade da missão. A missão de Deus é fazer com que homens e mulheres corram para Cristo, sejam transformados mais e mais na imagem de Cristo. Cristo é o padrão da humanidade perfeita que o Senhor Deus está construindo. Cristo é a estatura do varão perfeito. É conhecimento que a igreja, que os pastores devem pregar, é conhecimento que as academias teológicas devem funcionar, é conhecimento que a SAF deve trabalhar, a UPH deve trabalhar, a UPA deve trabalhar. É conhecimento que todo o trabalho eclesial deve ser feito. Trabalhar para que homens e mulheres sejam mais e mais transformados na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Do contrário, nós estamos pecando. Nós estamos fazendo de conta. Uma outra verdade, queridos, bíblica, teológica, da grande comissão, e o nosso tema é entendendo e praticando a grande comissão, é que a missão de Deus consiste em continuar construindo um povo para si, uma igreja para o seu filho. Mateus 16, Cristo disse, respondendo a Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem Cristo é, eu edificarei a minha igreja. Tito vai dizer no capítulo 2 que o Senhor Jesus, com o seu sangue, com a sua redenção consumada, ele adquiriu um povo para si. Ele está purificando um povo para ele. E na grande comissão nós encontramos essa ordem, a ordem de cooperarmos com a construção desse povo, a construção de uma igreja. Por isso nós encontramos aí na grande comissão uma ordem, ainda que implícita, para plantarmos novas igrejas. Que é isso, pastor Luiz Ronilson? Onde nós encontramos na grande comissão, na versão de Mateus, uma ordem para plantarmos novas igrejas? Encontramos sim. Observe o texto. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Se o Senhor parasse aí, eu teria toda a dificuldade do mundo para responder.
Mas ele não parou aí. Ele disse o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em seguida ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vejam, queridos, ele não manda apenas fazer discípulos. Ele ordena que esses discípulos sejam agregados na igreja. Daí, nós encontramos a citação de uns dos sacramentos da igreja, o batismo, sinal e selo da aliança. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor faz questão de ordenar a impetração do sinal da aliança, que na nova administração da aliança da graça é o batismo. Na antiga administração da aliança da graça, nós sabemos, era a circuncisão. Então, como era que alguém adentrava no povo de Deus da antiga administração da aliança da graça? Circuncisão. Como é que alguém pode adentrar, começar a fazer parte do povo de Deus da nova aliança, da nova administração da aliança da graça? O batismo. Então, a ordem aí, o que ele está visando aí é a construção da igreja. Esses novos discípulos devem ser agregados por aquelas igrejas que já existem, e eles são agregados formalmente pelo sinal da aliança, o sinal e o selo da aliança, que é o batismo, ou, se for o caso, esses novos discípulos, a partir deles, novas igrejas devem ser plantadas. E como é que essas igrejas são visivelmente fundadas? Através da ministração do batismo. O batismo também tem essa função. É o estabelecimento também de uma nova igreja. E nós sabemos disso. Então, na grande comissão, nós temos uma ordem para plantarmos novas igrejas. E na medida que vamos plantando essas novas igrejas, nós estamos, assim, engajados na missão de Deus, que é construir um povo global para Ele. Nós estamos engajados na missão de Deus, que é uma humanidade redimida em Cristo, por Cristo e para Cristo, no poder e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então está aí. E em seguida, queridos, uma outra verdade, além da ordem de plantarmos novas igrejas, e essa ordem se encontra quando ele manda batizar, ele prossegue dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vejam, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí nós temos, queridos, o processo de santificação progressiva. Aí nós temos, nessa afirmação resumida de Cristo, todos os deveres da igreja, todos os deveres dos pastores, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí nós temos a ministração do segundo sacramento, a ceia do Senhor, que deve ser contínua. Aí nós temos um discipulado contínuo. Aí nós temos o dever da igreja congregar. Aí nós temos o dever da igreja continuar sendo igreja, povo da aliança, família de Deus. Aí nós temos o dever da igreja continuar engajada na missão de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Santificação progressiva da igreja prossegue. E aí, queridos, se fôssemos aqui delongar um pouco mais, estender um pouco mais, diríamos que nós temos aí o poder docente da igreja, nós temos aí o dever da igreja apoiar as academias que devem existir a serviço da igreja, a serviço da missão de Deus. As igrejas devem apoiar a formação de novos mestres, mestres que devem ser formados como missionários a serviço de Deus. Ela deve apoiar a preparação de doutores, doutores que devem ser preparados para a missão de Deus.
Entendem, queridos? Quando, quando a gente tem uma teologia bíblica de missões, os conceitos reducionistas de missões desaparecem. As práticas reducionistas de missões desaparecem. A gente para de ficar dizendo fulano de tal é missionário. Eu não sou, não. Somos todos missionários. Porque todos estamos engajados na missão de Deus para a qual Ele nos chamou. Queridos e queridas, relembremos. Em Apocalipse, no primeiro capítulo, João, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer que Cristo nos fez sacerdotes de Deus. É daí também que nós temos aquela bela doutrina do sacerdócio universal dos crentes. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Nós que somos de tradição reformada, muito especialmente através das conferências, não é? E agora através das lives, nós enchemos a boca e falamos, os nossos pais reformados redescobriram o sacerdócio universal dos crentes. Maravilha! Mas aqui e acolá, nós deixamos de praticar esse sacerdócio. Exemplo, quando alguém ousa dizer, olha, eu não tenho vocação para ser missionário, eu tenho vocação para academia. É um equívoco. É missionário também. Agora é um missionário de Deus lá na academia, preparando munição para a igreja, preparando munição para a obra dos pastores. Então, o doutor em Antigo Testamento, ele é um missionário de Deus. Nós temos que criar essa cultura bíblica na igreja. O doutor em Novo Testamento é um missionário de Deus. Aquele que está fazendo missão em Jerusalém é missionário de Deus. Aquele que está fazendo missão na Judéia é missionário de Deus. Aquele que está fazendo missão em Samaria é missionário de Deus. Aquele que está fazendo missão até os confins da terra, que são as missões transculturais, missionários de Deus. Cada um servindo na missão de Deus conforme o dom que recebeu. Não foi por acaso que na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo apresenta a igreja como corpo. E ele vai dizer que o corpo é um, mas ele é feito de muitos membros. Não é por acaso que ele vai dar uma aula bela sobre os dons, falando sobre a diversidade de dons, de carismas, a diversidade de serviços, a diversidade de ministérios, porque cada um é missionário na missão de Deus, conforme o dom que recebeu. Então nós temos que criar essa cultura bíblica na igreja, fazê-la olhar para, por exemplo, fazê-la olhar para o pastor da igreja local também como missionário, fazê-la olhar para os presbíteros, os ministros do governo, não é? Na linguagem da Igreja Reformada Clássica, os ministros do governo, os presbíteros regentes, como missionários de Deus. Fazê-la olhar para os diáconos da igreja como missionários de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Porque, do contrário, a gente acaba alimentando esse conceito reducionista de missões. A gente acaba alimentando essas práticas reducionistas de missões. E aí as estatísticas dizem 20% dos membros da igreja, 20% trabalha e 80% assiste. Uma das causas é isso. Às vezes, nós mesmos, pastores, somos os culpados. Porque, com toda boa intenção, a gente vai fragmentando a igreja. A gente vai fragmentando, sem perceber, a gente vai deturpando a teologia bíblica de missões da igreja. E aí, a gente leva a igreja a enxergar uns como missionários e outros não. A consequência disso, alguns trabalhando e outros com os braços cruzados. Então, queridos, para a gente encerrar, porque já fomos longe demais, precisamos entender, como já dissemos, a missão é de Deus. A missão de Deus ela é global.
ele tem uma missão, ele tem uma igreja para a sua missão. A igreja, para levar a cabo a missão de Deus, ela deve estar no movimento contínuo para fora. A outra verdade, esse movimento contínuo para fora é para fazer discípulos de Cristo. Uma outra verdade, esse movimento contínuo para fora é para pegar esses discípulos de Cristo e inserirem em igrejas que já existem ou para plantar novas igrejas. Através do batismo e da ceia do Senhor, que é a manutenção contínua. É para a santificação progressiva, até que a igreja não chegue no seu estado de perfeição um dia. E por último, o Messias Rei disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a verdade última para essa reflexão que nós temos? A missão é de Deus. Ele começa dizendo lá, o Messias Rei: o Emanuel, o Deus conosco, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mas ele encerra dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A missão é de Deus, do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é Ele que leva essa missão a cabo. É Ele que está totalmente engajado na sua própria missão, capacitando a igreja, despertando a igreja. É Ele que está presente. Permitam-me fazer uma aplicação de Romanos 11:36. Porque dele é a missão. Por meio dele é a missão. E para a glória dele é a missão. Foi isso que Paulo disse lá em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Esse é o princípio geral que Paulo nos dá. Mas vamos fazer uma tarefinha. Vamos para o particular. Porque dele é a missão. Por meio dele é a missão. E é para ele a missão. Em Colossenses, 1º capítulo, versículo 16, Paulo vai dizer logo no finalzinho que tudo foi criado por ele, Jesus Cristo, e para ele, Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e minhas queridas, entendamos isso. O Deus que nos chamou para a sua missão, ele se responsabiliza por ela. É ele que leva a missão a cabo. Nós somos instrumentos da missão de Deus. Nós estamos a serviço da missão dele. E todos os recursos necessários para levarmos a cabo na missão de Deus pertencem a Deus. E ele já tem dado. E sabe por que algumas igrejas não estão fazendo o que deveriam fazer? Porque estão desperdiçando os recursos de Deus. Queridos, os recursos de Deus já estão com a igreja. A igreja tem que atentar para isso. Os recursos de Deus estão com a igreja. Todo o recurso necessário para a igreja se envolver na missão de Deus, Deus tem. Não falta recursos para Deus. Às vezes, o que nós encontramos são igrejas desobedientes. São igrejas com conceitos equivocados e com práticas equivocadas. Que o Senhor, pois, nos ajude, queridos e queridas, a, como igreja dele, prosseguirmos engajados na sua missão. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos a serviço da agenda de Deus e não da nossa. Que o Senhor nos ajude a entendermos que não é a nossa vontade que tem que ser feita na terra, mas é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade que tem que ser feita nos céus, retificando, mas é a vontade dos céus que deve ser feita na terra. É a vontade de Deus que deve ser feita na terra. É a agenda de Deus. A agenda de Deus deve nos consumir. A agenda de Deus deve nos governar. A agenda de Deus deve ser a nossa comida e a nossa bebida. E vamos parar por aqui, porque nós nos empolgamos muito, amamos
como os senhores e as senhoras também amam esse assunto. Isso significa o seguinte: tudo isso porque nós amamos a Deus. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos a Deus. E porque amamos a Deus, nós também amamos a missão de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, porque todos nós temos os pés de barro. Muito obrigado, queridos. Eu devolvo aí a fala para